E aí, pessoal, tudo bem? Bom, no duelo de líder contra vice-líder do Campeonato Brasileiro, deu vice-líder. E deu de forma muito contundente, inapelável. Né? O Inter ganhou de 5-1 do São Paulo no Morumbi, assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. Maior derrota da história do São Paulo em seu estádio. O São Paulo já havia perdido por 4 gols de diferença outras vezes. Já tinha perdido do Corinthians em 99, do Palmeiras em 92, do Santos em 2006, por exemplo. Mas sempre por 4-0. Nunca tinha perdido por 5-1, que é uma goleada que mesmo a diferença de gols, mas é uma goleada maior, né? Nunca tinha perdido. O São Paulo, como mandante, já tinha tomado uma goleada maior. Já tinha tomado até 7-2 da Portuguesa. Mais jogo no Pacaembu. No Morumbi, o São Paulo nunca tinha perdido do jeito que perdeu nesta quarta-feira para o Inter. O que dá uma medida muito grande ali do tamanho do feito do Inter. Né? Até do feito histórico do Inter. Nessa partida contra o São Paulo. E num jogo como esse tem várias narrativas possíveis, né? Dá para falar da questão psicológica, São Paulo destruído psicologicamente, São Paulo numa fase muito ruim e o time claramente sentindo uma crise de confiança absurda, jogadores jogando com medo de errar, com tanto medo de errar que acabam errando, né? Um time que já não consegue mais fazer as jogadas fluir com naturalidade porque fica pensando demais no que vai fazer, enquanto o Inter, que já teve seu momento de baixa, se reencontrou e agora vem com uma confiança de quem vinha com uma sequência de vitórias e aí foi lá e se impôs com muita segurança em cima do São Paulo. Tem uma questão que a gente pode falar da questão técnica. O Inter com jogadores que tecnicamente se mostraram da técnica e até de vontade, raça, essas coisas, que o Inter se mostrou muito mais aguerrido e muito mais forte para o jogo do que o São Paulo. E a gente vê até no duelo de meio de campo. Edenilson e Patrick muito bem, ganhando quase todos os duelos, enquanto isso a gente vê no São Paulo, por exemplo, o Daniel Alves perdido em campo, meio sem saber onde jogar, fazendo uma partida horrorosa ali, a torcida cornetando muito ele. A gente pode falar disso, por isso, mas eu queria pegar muito pelos treinadores dessa vez, né? Porque muita gente, e eu incluindo, muita gente bateu muito no Abel. Eu bati no Abel, assim, critiquei a contratação do Abel. Acho que o Abel é um técnico que está defasado, não vem numa sequência de bons trabalhos. Teve uma passagem horrorosa pelo Vasco no começo dessa temporada, que ainda no ano passado, no começo do ano passado, mas uma passagem horrorosa. Já veio de uma passagem fraca pelo Flamengo antes disso, uma passagem fraca pelo Fluminense antes disso. Quer dizer, não vem num bom momento. É um técnico que dá sinais de que já tem uma visão um pouco mais antiquada do futebol. Tudo bem. Tudo isso, assim, já falei isso aqui, estou repetindo. Mas eu até gravei um vídeo faz 1 ou 2 semanas, falando, até concordando com a manutenção do Abel até o fim da temporada. Depois que a diretoria do Inter troca, né, uma mudança na presidência, não trocaram o técnico. E eu achei que até correto, o Abel até achou um caminho lá pro Inter ficar andando, nem parecia que ia brigar pelo título ainda, mas pelo menos estancou uma sangria depois de uma má fase, e a ideia era melhor manter uma certa tranquilidade de um time que sentiu muito uma troca de comando e talvez não fosse bom trocar de novo, tá? Então eu já critiquei muito o Abel, mas aqui eu vou elogiar bastante, porque no duelo contra o Fernando Diniz, a gente pode... O Fernando Diniz é um técnico que recai muitas críticas sobre ele, sobre várias coisas, né? Teimosia, até conceito, ser técnico pequeno, blá blá. Mas assim, muitos dos elogios que fazem no Fernando Diniz é um técnico moderno, é um técnico que propõe um tipo de jogo que é mais atualizado em relação ao que se pratica na elite do futebol, lá na Europa, tudo. É um técnico com metodologias de treinos diferentes, tudo isso é verdade. Então assim, comparando o técnico Abel com o técnico Fernando Diniz do ponto de vista até apenas técnico, né? Fica meio repetitivo, né? Você vai falar, o Abel tem um currículo muito maior que o Fernando Diniz, isso não tem dúvida, tudo, mas o Fernando Diniz é um técnico muito maior, com muito mais peso, tudo, já tem muito... Mas o Fernando Diniz é um técnico mais atualizado, é um técnico que monta um time com uma proposta muito mais atualizada, muito mais moderna, né? Com metodologias ali que ajudam a desenvolver melhor esse futebol mais moderno, tudo isso é verdade. Mas o Abel tem uma coisa que o Fernando Diniz não tem, e vai demorar para ter, porque é uma coisa que só vem com o tempo. O Abel tem manha,
tem manha, tem experiência da coisa. O Abel tem a manha. E quando você tem a experiência e você está bem envolvido num trabalho, como o Abel parece nem estar tão envolvido assim na passagem dele pelo Flamengo e pelo Vasco, mas agora no Inter parece estar. Então, tem um cuidado ali de ficar pensando no jogo e ouvir aquela vozinha interna de quem já trabalhou muito no futebol, como o Abel já trabalhou, né? E ter o feeling na coisa, a sensação da coisa de assim, como atuar num jogo decisivo como esse, de fazer aquela mudança que vai fazer uma diferença muito grande num duelo como esse, considerando a situação do seu adversário. O Abel teve essa leitura, o Fernando Diniz não, né? A gente já vê como a mãe, a experiência do Abel tá se fazendo valer na forma como o Inter, quando afundou no buraco, e afundou. Depois, o último jogo do Cudê foi um empate contra o Curitiba no Beira-Rio 2-2. Né? O empate que até o Inter até teve condição de ganhar o jogo, mas ele fica com um jogador a menos, daí acaba tendo dificuldade e acaba empatando. Daí o Cudê sai, né? Porque na verdade ele oficialmente ele saiu porque foi pro Celta. Recebeu a proposta do Celta. A partir contando já aquele jogo, o Inter fica 9 jogos seguidos, contando o primeiro jogo contra o Curitiba e depois os 8 jogos seguintes, com só uma vitória. E uma vitória que foi bem uma vitória de pirro ali, né? Porque foi uma vitória que o Inter ganha do América Mineiro com gol no último minuto, mas depois perde na disputa de pênaltis porque era eliminatória da Copa do Brasil. Então foi uma vitória que foi uma derrota, porque foi uma vitória que você foi eliminado e nem foi uma vitória contundente, foi uma vitória ali no sufoco e depois você perde nos pênaltis. Então o Inter fica com 9 jogos ali só tomando paulada, empatando, perdendo, e quando ganha, perde depois, né? E daí todo mundo via, assim, o Abel chegou lá e, nossa, o time tá se afundando, e muita gente achava que o Inter tava arriscado até a perder terreno ali numa briga de vaga na Libertadores, porque tava começando a se afundar na classificação, e só não se afundava mais porque ele ainda tinha mais jogos do que outros concorrentes que estavam um pouquinho mais abaixo, como ainda tem mais jogos do que muitos desses times lá, Santos, Grêmio, Palmeiras ali. Então o Inter talvez nem perdesse mais posição, mas poderia ter perdido mais. Só que o Abel, aos poucos, ele encontra o jeito meio conservador, o jeito o jeito dele de montar o time e tudo, mas é um jeito que o jogador também vai entender bem, porque é um jeito bem simples, é um jeito bem padrão do futebol brasileiro, o time vai entender, no final das contas lembra o padrão de futebol do Inter do Odair Hellmann de 2019, de 2018 e 2019, então os jogadores até tinham uma memória ali e tudo, e a coisa se encaixou. O Inter passa a jogar um futebol muito mais reativo, né? Então em vez de ser o Inter do Cudê que marca em cima, pressiona, força o erro do adversário, né? Então um time que joga muito alto ali, é o Inter que passa a jogar, um time muito intenso, é o Inter que passa a jogar mais resguardado, vai jogando jogadas ofensivas mais simples, é uma bolinha parada aqui, uma bolinha parada ali, um cruzamento, e o Inter vai lá, de repente faz 1-0, porque tem um bom time ainda, tem bons jogadores, e depois fica lá na defesa, se monta bem na defesa, não toma gol, ou se tomasse no máximo um empate, e tenta sair na boa quando tem alguma oportunidade de contra-ataque. Um joguinho bem padrão, mas que jogador brasileiro vai entender bem, porque já teve que trabalhar com esse tipo de esquema algumas vezes, então funciona. Daí aquela manha do Abel, né? Então acho que o Abel estava envolvido, acho que mais envolvido com esse trabalho do Inter do que teve em outros recentes, então teve energia ali para tentar lutar para melhorar o time, não deixou o time ficar afundando ali numa pasmaceira, como aconteceu com o Vasco, e o Inter achou um jogo, e daí começa a ganhar, porque daí começava um jogo assim, e no Inter não jogava um futebol de campeão, mas estava ganhando jogos. Então ganha apertado do Goiás em casa, e assim, depois faz 1-0, fica se resguardando lá. Não é uma vitória brilhante, não é uma vitória que vai fazer torcedor do Inter suspirar de nossa, que vitória maravilhosa. Vi torcedor do Inter em rede social até se manifestando, falando assim, nossa, que legal, ganhamos, mas nossa, não tava imaginando que fosse ver o meu time jogando tão reativo assim, tudo. O Inter sofre para ganhar do Botafogo em casa também, ganha apertado, tem uma boa vitória contra o Palmeiras, né? Mas o Inter passa a jogar muito assim. E daí vai enfrentar o São Paulo. São Paulo numa crise de confiança imensa, e daí o Fernando Diniz demonstrando uma dificuldade de reverter esse momento do São Paulo, né, um momento que São Paulo
começa a tomar uma pancada atrás da outra, foi eliminado da Copa do Brasil, mas depois toma uma pancada do Red Bull Bragantino, 4-2, um jogo que poderia ter sido uma goleada bem grande pro Red Bull, acaba ficando 4-2, um placar bem falso e generoso pelo que aconteceu no jogo, perde em casa do time reserva do Santos, depois empata com o Atlético Paranaense fora, que até é um resultado ok ali, né? O São Paulo não costuma se dar bem na Arena da Baixada, e agora vai pegar o Inter tomar uma peça paulada. E antes disso já tinha se eliminado da Copa do Brasil, já tinha perdido do Corinthians, só com 2 vitóriazinhas ali contra Fluminense e Atlético Mineiro no meio. Então, o São Paulo já vinha numa crise de confiança. E o São Paulo demonstrou, já vinha demonstrando com o Diniz como um todo, tá? O trabalho do Diniz, o São Paulo tinha dificuldades com 2 situações de jogo. Que quando o adversário conseguia impô-las, o São Paulo sofria mais, que era quando o adversário consegue encaixar a marcação na saída de bola, às vezes o São Paulo arregava, o São Paulo sofria, ou quando o adversário tinha uma saída de bola muito rápida, né, e daí pegava a defesa do São Paulo ainda se remontando. Quando o São Paulo entra naquela boa fase, né, na fase que o São Paulo fica vários jogos invictos e começa a ganhar, dá umas pauladas lá no Flamengo, ele elimina o Flamengo da Copa do Brasil, tudo, e o São Paulo assume a liderança brasileira, até dispara na frente, o São Paulo estava num bom momento, então ele conseguia se livrar de algumas dessas armadilhas, principalmente a armadilha da marcação, pressão na saída de bola. O São Paulo, como a saída de bola começa a funcionar, né, então os jogadores até por confiança, então começam até a tentar jogadas mais ousadas, elas começam a funcionar, e o São Paulo consegue sair, e daí saindo dessa primeira linha de combate do adversário, aí passa a ter mais espaço na frente, e o São Paulo criava muita jogada, e o São Paulo começou a jogar um futebol muito bom. Mas quando o São Paulo vai perdendo essa confiança, o São Paulo vai de novo tendo dificuldade com esse tipo de jogo. A gente já viu um pouco isso contra o Corinthians. O Corinthians usou essas 2 receitas. No primeiro tempo, principalmente o Corinthians, fica mais resguardado, saindo de contra-ataque e uns contra-ataques rápidos, pegando as defesas do São Paulo desmontada e conseguia achar espaço. E depois tenta marcar a saída de bola, e o São Paulo também teve problemas. Red Bull Bragantino fez a mesma coisa. O Bragantino já tinha feito isso no Paulista, quando ganha do São Paulo, e faz de novo aí na vitória de 4-2. Né? Aí, em alguns momentos fica variando entre marcação, pressão na saída, em alguns momentos resguarda, mas saindo com uma saída muito rápida, bem ensaiada. Sair rápido, falar, então fica atrás, pega a bola, sai correndo. Você tem que ter uma saída ensaiada. Né? Você tem que ter uma saída assim, que quem vai roubar a bola, quem vai dar a linha de combate ali, e quem é que vai sair para receber. Então isso era um caminho ali para enfrentar o São Paulo, coisa que o Flamengo nunca conseguiu fazer. Por isso que o Flamengo não encaixa o jogo dele com o São Paulo, porque o Flamengo joga um jogo de posse de bola, o Flamengo tem a bola, fica ali, fica tocando, ou seja, o Flamengo não pressiona, né, tanto a saída do adversário, no caso do São Paulo, e também não pega tanta velocidade, por isso o Flamengo vem sofrendo tanto. E o Atlético Mineiro jogou muito aberto contra o São Paulo, daí o São Paulo também aproveitou muito espaço. Mas então tinha um caminho ali. E o Abel percebeu. O que o Abel faz? O Abel podia tentar ficar com o jogo dele, não sei se ia funcionar. O Inter até vem jogando um futebol mais reativo, que fica mais postado atrás, mas o Inter não teria tantos jogadores de velocidade assim. Né? O Inter até poderia, o Yuri Alberto, por exemplo, um jogador que tem crescido, o Caio Vidal talvez aparecesse ali, mas assim, o Inter é um time que carrega mais a bola, né? O Inter não seria um time de lançamento, apesar de até ter tido umas jogadas assim nesse 5-1. O Inter, mas o Abel faz o quê? O Abel volta pro time do Cudê, faz a pressão na saída. Por quê? Era uma estratégia que nem é o estilo de jogo do Abel, mas ele teve essa leitura. Se eu fizer o que o Inter fazia, então os jogadores ainda devem saber como fazer aquilo, deve funcionar, porque o São Paulo está enfrentando dificuldades com o Inter. Com isso, o Inter joga mais avançado, então, por exemplo, Praxedes, Edenilson e Patrick ficam numa posição ali, fazendo uma linha, então fica o Yuri Alberto como atacante, mas depois fica uma linha de 4 ali, com o Caio Vidal e mais esses 3 meias volantes ali, que ficam jogando mais avançado, fazendo uma linha ali, então ficam 5 jogadores ali, formando uma parede ali, marcando saída de bola do São Paulo. O São Paulo sofre, começa a perder muito a bola, começa a se sentir acuado, fica se sentindo mais inseguro ainda, e daí o Inter vai jogando. Faz 1-0 com uma falha da defesa do São Paulo, numa marcação, numa cobrança de falta, né, num cruzamento, bola aérea, mas depois o Inter começa a achar muito espaço ali, em roubo de bola, saída rápida, roubo de bola, toque rápido para achar alguém já avançado,
e até em alguns lances de contra-ataques, aí acionando o Yuri Alberto e o Caio Vidal, que são os dois jogadores mais rápidos, né? Então em alguns momentos eles conseguiam achar um espaço, então vinha um lançamento em profundidade, apesar da grande estratégia do Inter, para mim, ter sido a marcação-pressão, forçando o erro do São Paulo na saída de bola. O Inter era o Inter do Abel, mas jogando como o Inter do Kudê, que era exatamente o que o Inter precisava fazer para ganhar esse jogo, porque era o estilo de jogo que vem dando trabalho para o São Paulo, e esse Inter sabia fazer isso, porque fazia na época do Abel. Então, na época do Kudê, não tinha por que não voltar. E daí eu acho que o Abel teve uma leitura muito boa. O Abel não ficou apegado ao jeito dele, ao que ele sabe fazer. Ele chegou e monta o time, eu daí não sei nem como foi exatamente essa instrução no vestiário, toda a preparação para o jogo, né? Mas claramente ele recorre a uma ferramenta que o antecessor dele usava, e dá muito certo. Então aí eu acho que o mérito do Abel é de ter feito essa leitura, de ter tido a humildade de não ficar se apegando ao seu estilo, mas de ter tido a leitura de como ele ia criar uma arapuca para o São Paulo. É a questão da experiência. Daí mesmo ele, talvez nem sendo parte do repertório mais natural dele, criar, sei lá, fazer... Aquele time ainda tem uma memória desse estilo de jogo. A formação do Inter naquele período é até diferente, né? O Inter jogava às vezes com 2 atacantes, né? E depois mais 2 um pouco atrás, o Patrick e o Marcos Guilherme, por exemplo. Era uma formação um pouco diferente. Mas essa ideia de marcar assim, aquele time ainda tem esse treinamento. Esse time ainda tem esse conhecimento de como fazer. E o Abel aproveitou isso. É aquela questão, a experiência do treinador. A leitura que o Fernando Diniz não teve. O São Paulo fica insistindo no jogo, e eu não tô nem falando que o São Paulo tinha que dar chutão, ou tem que sair se tem que sair por baixo, tem que dar chutão. Não é nem isso. Mas o São Paulo se vê acuado e não consegue criar uma nova forma de lidar com isso. De repente, por exemplo, não é dar chutão, mas de repente buscar alguns passes mais longos, de repente criar, mudar algumas posições ali para fazer com que a jogada flua melhor, alguma coisa diferente. O São Paulo, de repente, tentar um passe que ultrapasse essa primeira barreira do Inter, mas não seja um chutão aleatório, mas um lançamento mais longo, que de repente pegar algum jogador que seja bom de lançamento para fazer esse passe longo, mas um passe, não um chutão, mas para vencer essa primeira linha. O São Paulo não soube lidar com isso. O São Paulo ficou insistindo nessa formação, e daí eu acho que talvez tenha faltado um pouco essa manha do Diniz de se adaptar quando via que a coisa estava dando problema. Então, o Abel teve uma vitória gigantesca ali. Os jogadores do Inter também, né? O Edenilson, Patrick é absurdo, assim, que ele joga. Eu gosto muito do futebol do Patrick já há muito tempo. Eu sei que tem torcedor do Inter que às vezes, vez ou outra, fica pegando no pé dele e depois volta a gostar dele, né? O Yuri Alberto jogando muito também, aparecendo bem como o jogador mais rápido. Então era um jogador que muitas vezes ia receber essa bola, né, que era roubada ou que era lançada, e por isso também teve a oportunidade de fazer 3 gols, e até podia ter feito mais. Teve até jogada que ele até acho que ficou confiante demais na jogada e acaba não concluindo tão bem assim. Então o Inter foi muito bem nesse jogo. Não sei, não tô nem querendo projetar o que pode fazer com o que o Abel ou o Inter vão fazer pro resto do campeonato. Neste jogo o Inter teve uma atuação gigante, e o Abel teve uma sacada muito boa. Muito boa, apesar de todas as críticas que eu fiz ao Abel, e mantenho elas, assim, ainda continua sendo. Neste jogo ele usou o que ele tem de melhor neste momento, a experiência de identificar uma situação de jogo, e a partir disso fazer o time conseguir pegar o adversário, né? O time criar um obstáculo para o adversário, que se mostrou um obstáculo intransponível para o adversário, e aí o Inter sai com uma vitória maiúscula, como esse 5-1. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Se não gostou, dá se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham, e assim, concentrei mais no Inter porque acho que é o grande personagem dessa goleada, né? Mas existe ainda algo para se falar do São Paulo. Talvez fale numa outra situação em breve, mas tem coisa acontecendo lá no São Paulo, e vamos ver aí nos próximos dias. Muita história vai acabar rolando, né? Tchau, tchau.